Fala, Detetive Júnior, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu sou Murilo Oliveira. E eu sou o Lucas Faria. E nós viemos aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração, amém? Amém. Lucas, antes, eu só queria fazer uma observação. Será que essa galera tá fazendo a tarefa? Tenho certeza que sim. São alunos bons, eu tenho certeza. Eu conheço alguns aí já. E eu tenho certeza que eles têm cuidado de estar fazendo essa tarefa. Não, eu vou perguntar para eles depois, mas é só para constar mesmo. Beleza, então fechou. Você tá falando, então acredita. Lembrem de fazer a tarefa, hein? Ela é muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar o Lucas. A gente tá aqui para abençoar vocês, fechou? Isso aí. Então, hoje é a nossa segunda aula, né? Isso mesmo. E a gente vai iniciar com um tema que nada mais é do que imagem e semelhança de Deus. Boa. Todo mundo sabe que é imagem e semelhança de Deus, né? Não é, Murilo? É verdade. Você sabe? Cara, então, esse é um assunto bem peculiar, né? As pessoas, elas sempre perguntam muito sobre isso, sobre a questão da imagem e da semelhança. Mas antes da gente falar sobre imagem e semelhança, vamos fazer uma coisa que é muito importante. Bora orar antes? Amém. Amém? Você ora por nós? Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento. Pai, a cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, que eles possam ser edificados, não pelo que eu estou dizendo ou o Murilo está dizendo, mas pela Tua palavra, Deus. Pois o Senhor é quem é fiel para cumprir, Deus, todas as promessas feitas a nós, e queremos, ó Deus, colocar o Senhor no centro, Pai, para que o Senhor venha conduzir esse momento e que o aprendizado e que as palavras que vão ficar no coração de cada um seja de Ti, ministrado através de nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Glória a Deus. Bora. Então, antes da gente falar sobre essa questão da imagem e semelhança, eu acho bom a gente recapitular. A aula passada nós falamos sobre criação do homem, né? Boa, criação do homem e criação do mundo. E é interessante, Lucas, porque quando a gente olha para a palavra lá em Gênesis, e nós observamos como Deus criou o mundo. E um resumo de tudo, no Salmo número 33, verso 9, diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o Senhor ele liberava a palavra e tudo era feito. Um exemplo, haja luz e houve luz. Isso, garoto. Só que quando nós olhamos para Gênesis 2, nós vemos o Senhor ele criando o homem. E foi algo diferente, como nós falamos na aula anterior. Porque o Senhor ele pegou do pó da terra, ele moldou o homem e soprou fôlego de vida sobre ele. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que essa folha aqui seria o pó da terra, certo? O Senhor moldou, soprou e nasceu o homem. Acho que não, ficou muito parecido. Boa tentativa, Murilo, boa tentativa. Valeu, né? Mas qual que é a intenção desse desenho? Como eu mostrei pra vocês, esse desenho ele não é idêntico a mim, a você ou ao Lucas que é bonitão assim, mas tudo bem, né? Ele se assemelha. E é da mesma forma, quando a palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que nós significamos com Ele fisicamente. Consegue entender? Nós temos algumas características, como por exemplo, a gente olha para a palavra, nós vemos que Deus tem olhos, tem braços e outras características que o próprio ser humano tem. Mas isso está mais ligado à questão da imagem e semelhança, ela está mais ligada com alguns atributos que Deus deu ao homem. Vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos. O Senhor, ele deu ao homem a capacidade de pensar antes de agir. Uma outra característica também é que o homem, ele tem uma capacidade de decidir. Ele tem uma capacidade de decidir entre o certo e o errado. Uma coisa muito interessante chamada livre-arbítrio. Sabia disso? É verdade. Outra característica interessante que nós podemos observar é que Deus, ele é o criador de todas as coisas. O Senhor, ele também nos dotou de uma outra característica que é o quê? O relacionamento entre pessoas. Amém. E é interessante, né? Eu estava pensando, quando nós falamos sobre criação, eu estava vendo esse dia sobre inovação e, cara, a Apple, eles são diferenciados, viu?
Foi intencional, né? Nem me fala da Apple, gente. A Apple me lembra essa maçãzinha aqui mordida, ó. Essa maçã mordida. Me lembra da queda do homem, não é mesmo? Nossa, cara, complexo isso. Adão e Eva. Está descrito, na verdade, em Gênesis 3:6, que diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela obter sagacidade, em outras versões, conhecimento. Tomou o seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Nesse momento, a gente observa que Adão, comendo o fruto, ele percebeu que estava nu. Ele, Adão e Eva. A partir desse momento de ter comido o fruto, representa o pecado, que é a vontade de conhecer do bem e do mal. E aí, a partir desse momento com que eles tiveram essa sensação de estar nu, Deus, logo em seguida, foi procurar eles. E eles se esconderam de vergonha da nudez de Deus. Que interessante isso, cara. Fala mais. E a partir disso acontece o quê? Que Deus vai e pergunta para eles: o que aconteceu? Por que vocês estão escondendo? Aí eles falam: uai, estamos nus. E ele vai perguntar ainda o quê? Como vocês descobriram que estão nus? E aí Deus ainda vai perguntar, né, se comeram da árvore do bem e do mal. E aí o Adão vai colocar a culpa na mulher, foi ela que pegou. Enfim. Mas qual que é a moral da história? O que eu quero trazer para vocês através disso? É que o pecado, ele é levemente sutil. Você vai querer colocar a desculpa em outras coisas, você não vai assumir normalmente o seu erro. Você não vai, às vezes, nem ver aonde pecou, você só vai ver após isso. Após isso, você vai compreender a gravidade do que foi feito. Por exemplo, trazendo para os dias de hoje, você aí que estuda, né, no ensino fundamental, com certeza vocês são todos bonitos, né? Eu conheço todos. Então, com certeza já teve alguma proposta de ficar com alguém, certo? E aí, seu coleguinha, lógico, falou: por que você não vai lá? O que tem a ver? Espero que você não tenha ficado, né? Por favor. Nunca te pedi nada. Segura. Então, o que acontece? Se já aconteceu, você já pediu perdão para Deus, tenho certeza. Você percebeu uma consequência depois que você ficou. A primeira consequência é o quê? Primeira coisa, a sua amizade com a pessoa não vai ser a mesma. Você não vai ter mais a mesma conversa com a pessoa. Além do mais, você está despertando o amor em hora que você ainda não pode suprir. Você não pode suprir a pessoa, você não tem dinheiro, nem seu pai vai se namorar, então pra que você vai querer ficar e tal? E você tá ultrapassando os limites. O que é isso aí, mano? Estranho demais. Eu tava pensando aqui sobre essa questão do pecado e da nossa identidade. Nós falamos no começo que o pecado, ele é aquilo que nos afasta de Deus. E nós falamos sobre a imagem e semelhança, que a imagem e semelhança não tem tanto a ver com o aspecto físico, mas mais com os atributos que o Senhor colocou em nós, certo? Então, já parou para pensar, cara, que o pecado, ele dá uma deturpada da natureza de Deus em nós? Verdadeiramente. Talvez a identidade, né? Isso. A sua identidade, você se sente corrompido com a sua identidade. Você, às vezes, sente que você não é mais o mesmo. É complicado, cara, mas eu queria trazer uma novidade para você. Ainda que você tenha errado, que você tenha falhado na sua caminhada, existe uma maneira de resgatar a sua imagem perfeita. Oh, glória! Sem poser, mano. A originalidade. Isso. A palavra de Deus diz que Jesus, ele veio à Terra como homem, ele morreu por mim e por você lá naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, em João, no capítulo 14, verso 9, diz assim, ó, vamos lá, bora ler, Detetive Júnior. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e vós não tendes me conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode me dizer, mostra-me o Pai? Ou seja, Jesus, ele era a imagem perfeita
de Deus, ou seja, Jesus, ele nunca pecou, mesmo ele vindo aqui na terra em forma de carne, em forma humana, como eu e como você, ele andou aqui, mas ele não pecou. Em resumo, como que eu e você, nós podemos resgatar essa imagem perfeita de Deus nas nossas vidas? Imitando os passos de Jesus. É tão interessante quando nós olhamos para a palavra. Jesus, ele era amoroso, ele era bondoso, ele perdoava, ele não brigava, não discutia, não ofendia ninguém, sabe? Jesus, ele é lindo perfeito, demais, ele é perfeito, ele é muito lindo. E às vezes a gente vai ter dúvidas de como agir de maneira como Jesus faria. Existe um livro, até eu não lembro o autor, mas a Ana Clara que gosta de ler, você pode até buscar ele, que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus, o que faria ou como faria Jesus. E lá ele vai falar o que? Segundo várias situações que a gente passa no dia a dia, às vezes a gente não sabe como agir. E a gente pode enxergar através de feitos que Jesus, citados da Bíblia, esse livro é baseado na Bíblia, por isso que eu estou indicando ele. E através disso você pode entender ou pensar como você vai conduzir tal coisa. É interessante. Muito bom, muito bom. Ou seja, então nós precisamos crer e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos ter Ele como um espelho a ser seguido. E a partir daí, nós pedimos a ajuda ao Senhor em tudo que nós formos fazer. Nas nossas ações, nas nossas decisões. Porque como o Lucas falou anteriormente, a nossa natureza, ela tende para as coisas pecaminosas. A gente tende a errar, a gente tende a falhar. Cara, e para vencer isso, é só com Jesus. Só com Jesus. Eu lembrei de a último culto, o culto de domingo, o bispo, como é que ele chama? Orlando, isso, obrigado. O bispo Orlando, ele até deu um exemplo, uma comparação do que é você estar firmado em Deus, em obediência, em santidade. Ele deu esse exemplo como um seguro. Não foi? Você lembra? Legal, interessante, é verdade. Ele falou, é como um seguro. Jesus, ele deixou todas aquelas promessas como seguro. Porém, para você estar nesse seguro, você tem que estar em dias. O que é estar em dias? É estar em obediência, é estar em santificação, é estar buscando a verdadeira propósito de ser cristão. Para concluirmos, vamos recapitular tudinho. Então, o homem, inicialmente, ele era perfeito. Imagem e semelhança de Deus. Inocente. Ou seja, sem pecado. Perfeito. Logo, o homem escolheu ter conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele abriu essa brecha do pecado. Decidiu pecar. Então aconteceu o quê? Milhares de anos depois, Jesus, foi enviado por Deus como um preço a ser pago pelos nossos delitos e transgressões. Ou melhor, o que é delitos? Delitos na nossa lei significa transgressão de lei, qualquer lei que seja. Como a gente está falando da lei do Senhor, dos princípios da Bíblia, então a gente está falando diretamente de pecado, que nada mais é de que errar o alvo, não é isso? Boa. Então, Jesus ele veio para nos limpar. Ou seja, todas as vezes que nós pecamos e nós vamos pecar, Deus, Jesus, ele deixou pago como um alto preço a própria vida. Ele, sendo Deus, passou, todos sabem da história, e para que nós pudéssemos ser limpos. E como a gente vai ser limpo? Não basta somente o preço que Jesus pagou, a gente tem que ir e posicionar. Não tem as cláusulas de um seguro, qualquer coisa, uma lei, não tem cláusula? Verdade. Então a gente tem que estar como filho de Deus. Na última aula a gente falou sobre o que é ser filho de Deus. Não sei se vocês lembram. Não é somente ser criatura dele, é a diferença, criatura e ser filho. Ser filho você tem que estar na brecha, na obediência. Então, com isso, finalizando agora, sem mais delongas, Jesus, ele é o Salvador. Nosso Salvador morreu por nossos pecados e por ele, somente somente por ele, a gente tem condição de ser limpo, de ser santificado com Deus. É um poder sobrenatural. E eu quero agradecer vocês por estar assistindo até aqui. Verdade. E que Deus venha trazer um entendimento do alto e que possa falar sobre cada um de vocês. Estejam na brecha, estejam atentos e
É isso aí. Amém, é verdade. Glória a Deus. Obrigado, galera, pela participação. Vocês fazem toda a diferença. Continuem firmes e fortes no propósito. Não abra mão do seu chamado, da sua identidade, da sua imagem e semelhança do Senhor. Como o Lucas falou, nós temos um advogado e a palavra de Deus diz que o Senhor não dá provação maior que a gente pode suportar. Então, se uma hora você estiver sendo uma provação difícil, corre para o seu advogado, corre para Jesus, que Ele é fiel para te livrar. Amém? Antes, vamos orar. Coloca aí a mão sobre o seu livro do coração. Queria orar com vocês. Bora lá? Senhor, eu coloco a vida de cada um diante da Tua presença. Nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de ministrar essa aula. Que o coração dos Teus filhos ele seja uma terra fértil, Pai. Que essa palavra venha dar muitos frutos. E frutos que agradam o Teu coração, Pai. Guarda a vida de cada um. Que eles entendam, Pai, que eles são Teus filhos amados. Que o Senhor enviou Jesus para morrer naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E que eles entendam que eles são amados pelo Senhor, Pai. Não deixe eles abrirem mão da santidade, ter uma vida de intimidade contigo. Nós te agradecemos e pedimos para que o Senhor abençoe a vida de cada um e de cada família. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Valeu, um abraço. Tamo junto, galera. Valeu.